Respire. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Esse é a primeira jornada de conhecimento aqui no Rio de Janeiro, cidade onde eu nasci. E eu fico muito contente de poder estar trazendo isso para o público. Eu quero explicar para vocês o que são as jornadas de conhecimento. A gente abriu agora, como muitos de vocês sabem, uma grande plataforma, um portal chamado Rede Felicidade, que tem como propósito levar para as pessoas uma busca maior de conhecimento, de inspiração, de motivação, de coisas que façam as pessoas lembrarem que elas precisam e podem e merecem ser mais felizes. A gente está fazendo disso um trabalho desde em todas as redes sociais, nas minhas páginas, no Instagram, no Facebook e com o portal agora Rede Felicidade, e também buscando esse encontro, né? Não só virtual, mas ao vivo, onde a gente consiga ter essa troca. E começou em São Paulo, é uma jornada de conhecimento, com grandes convidados e tal, mas eu estou muito, muito feliz das pessoas que a gente conseguiu reunir aqui no Rio de Janeiro, além de vocês, que eu quero agradecer demais vocês estarem aqui, terem feito a escolha de estar aqui. Nós vamos falar de mindfulness, nós vamos falar de escolhas. Mindfulness é uma coisa muito simples, significa atenção plena. É você estar aqui agora, atento ao que você está fazendo. Ou seja, você está presente no seu momento presente. Que, na verdade, o teu presente é um presente da vida. A tua vida agora é um presente. E isso tudo misturado faz com que a gente esteja pronto para compreender melhor de onde vem esse conhecimento, porque esse conhecimento ele começa dentro da gente. Ele é um autoconhecimento. A gente tem que fazer uma busca dentro de nós, compreender nossas sensações, nossos sentimentos, os nossos medos, os nossos desejos, e tudo isso, trazer isso para a tona, trazer isso para a vida, para a gente descobrir quem a gente é. Essa é uma missão, é uma jornada de uma vida inteira. E com esses encontros, com essas jornadas de conhecimento, além dos meus livros, que também eu estou lançando hoje, o Clímax e a Poesia Reunida, pela editora Sextante, e esses livros são... O Clímax é um livro inédito e Poesia Reunida é uma antologia dos meus 3 livros anteriores, já esgotados, No Ritmo dessa Festa, Gaia e O Perigo do Dragão. Então, mistura a poesia com o conhecimento, com o desejo de estar com vocês, com a conversa, trazendo pessoas que também são inspiradoras, motivadoras e muito queridas. Eu vou chamar no palco 4 mulheres muito brilhantes, muito lindas, muito atuantes, e que vocês vão adorar ter essa energia, porque elas, só de você conhecer elas, assim, vocês vão entender que maravilha que elas são, cada uma no seu universo, com a sua profissão e na sua busca, porque todas estão buscando, como nós todos na plateia estamos buscando, a mesma coisa. A gente quer se realizar mais e a gente quer ser mais feliz. E ser feliz no que faz. A felicidade pode ser uma coisa muito simples, ela pode ser uma coisa muito pequena, ela não precisa de grandes atitudes grandiosas para acontecer. E é sobre isso que a gente vai falar hoje.
Então eu vou chamar para vocês essas mulheres que, além de serem amigas, têm todas essas qualidades, e vocês vão ficar muito contentes das pessoas que eu vou anunciar hoje. A Fátima Bernardes, a Thalita Rebouças, a Lígia Guerra e a Marilis Pereira Jorge. Olha, vocês... pode ficar assim mesmo. Vocês a gente não combinou lugar para sentar, mas eu acho que a gente não combinou quase nada aqui. A gente vai deixar acontecer, porque é um pouco como a felicidade tem que ser. Ela tem que ir acontecendo. Se a gente planeja muito, ela não acontece. Nós vamos conversar. Bom, Marilis, Lígia, para numerar elas, tá? Marilis, Lígia, a Thalita Rebouças e a Fátima dispensa qualquer apresentação. Na verdade, nenhuma delas precisa de apresentação. Mas essas mulheres são lindas, são inteligentes, são brilhantes, são atuantes. E a gente vai falar um pouquinho dessa coisa, o que é isso? Que busca é essa? Por que a gente... Será que a gente sabe que quer ser feliz? Em primeiro lugar, será que isso é uma coisa consciente na nossa vida? Ou a gente vai sendo carregada, sendo transportada pela vida? Eu vou começar com a Fátima, que ficou muito tempo num programa de notícias. Porque uma das coisas que eu reparo na vida é que a gente é invadido todos os dias pela crise que está fora de nós, por uma infinidade de notícias ruins, de coisas difíceis que acontecem, coisas duras, tocantes, que nos fazem sofrer, que causam dor, que a gente gostaria de sanear, sem falar da grande indignação com uma série de um estado de coisas que estão em volta de nós. Você, durante muito tempo, recebeu essas notícias diariamente, né? E isso acaba dando uma intoxicada no teu sistema. Isso acaba, por mais que você faça assim profissionalmente, aquilo é um acúmulo de dor. Como para o público também é um acúmulo de dor. Quando você totalmente tem essa avalanche de má notícia na tua vida, você precisa equilibrar isso de alguma maneira. Como que você... Primeiro, você tinha consciência disso, isso te acontecia, e como você equilibrava ou buscava uma harmonia para resolver isso? Olha, tem outra jornalista aqui. Eu acho que a gente é feita de uma matéria-prima, às vezes, um pouco diferente. Esse tipo de noticiário nos afeta, mas a gente também tem uma certa satisfação com a possibilidade de falar sobre isso. Isso é o que mais nos move. Então, assim, por mais que muitas vezes seja duro, por mais que as pessoas em casa muitas vezes achem, nossa, mas só tem notícia ruim, mas que bom que a gente tenha a liberdade de poder falar sobre elas. Então, a liberdade de poder falar sobre elas, eu que fiz faculdade no início dos anos 80, quando a gente estava reconquistando a liberdade, para mim já compensa essa dor de ter que dar essa notícia. Então, primeira coisa, isso nos torna talvez um pouco diferentes. A convivência, é claro, que faz com que a gente tenha um olhar distanciado, muitas vezes, assim como um médico que também, no seu dia a dia, é impactado por dramas pessoais e consegue um distanciamento para ir para a sua casa. O que não significa que, ao longo do tempo, isso não tenha um tipo de peso. Então, eu já tive das mais variadas estratégias. Uma estratégia de sair de lá e de não falar mais sobre trabalho quando chegasse em casa, para que eu tivesse um espaço para outro tipo de reflexão. No nosso caso é difícil, porque tudo em volta acaba sendo uma notícia, tudo em volta acaba sendo algo que a gente precisa refletir sobre ele. Então, o que eu sempre busquei fazer é coisas que me dessem prazer longe disso. Eu pude recuperar a dança quando eu saí do jornal, porque quando eu estive no jornal, eu não tinha essa possibilidade. Juntou com o período em que eu tive filho, que era uma outra coisa que me levava um foco direto para eles. Então, a criação deles, por mais que fosse trabalhosa, e cada um que tem filho sabe que por outro lado, é algo que absorve de uma maneira tal que me tirava um pouco dessa outra rotina. E ter algo que realmente te dê prazer para você fazer, eu acho que é o que cada um tem de melhor, como a gente vê
médicos que cozinham, é muito frequente, né? Grandes cirurgiões que são grandes chefes, pessoas que buscam uma válvula de escape mesmo, né? E eu acabei encontrando a minha. É exatamente, se buscar fazer, mesmo que seja em paralelo, claro, a gente tem que tentar gostar do que faz, seja o que for, mas poder fazer em paralelo alguma coisa que você adora, porque às vezes essa coisa que você adora não te dá dinheiro, não te dá sustento, você não consegue sobreviver disso, mas você fazer sorrateiramente em paralelo, né? E você? Como é que as notícias, essa avalanche te afetam o dia a dia? O que você faz para superar isso? Eu não tenho lidado bem com notícia ruim, não. E tem tantas agora, eu realmente fico mal. E agora com isso, né, da gente ter o mundo na palma da mão, se você não vê o noticiário, alguém te manda a notícia e você vê aquilo, às vezes, sem querer ver. E umas coisas muito cruéis, as pessoas estão muito mandando qualquer coisa. A pessoa que né, tá querendo se matar e mostram aquilo. Gente, isso me faz tão mal, mas tão mal. Então, eu tenho optado por viver uma vida um pouco poliana, entendeu? De saber tudo, assim, de saber o geral, de saber o que está acontecendo, mas eu não tenho me aprofundado na tragédia porque começou a me fazer mal mesmo, a ficar angustiada, vou voltar para análise, sabe? Eu acho que eu estou com 42 e está vindo a crise dos 40. A gente até uma vez falou disso no seu programa, né? Que eu não tive crise de 30 e estou tendo agora com 40, que é meio metade, você já fica meio... E agora, como é que... Né? Dá um negocinho aqui dentro. Então, a minha maneira de ser feliz, de encontrar isso, eu danço em casa sozinha, de meia. Bota meia, eu recomendo. Bota meia, vai deslizando e bota música alta e é legal porque a minha vizinha é uma fofa. Às vezes eu tô dançando até 4h30 da manhã, ela não reclama. Então... não, ela nem é, porque ela é casada com um músico também, então ela é fofinha, ela entende, que às vezes eu fico lá tocando violão, quer dizer, eu fico cantando, mal cantando, e meu namorado tocando, e eu dançando, mas realmente dançar me faz muito bem, tanto que eu tenho muita vontade de voltar para a dança, correr me faz bem, pedalar me faz bem, são essas coisas, ler e ver série, que eu fico viciadinha, e aí é uma coisa que eu fico vendo 1000 episódios seguidos e saio um pouco do mundo. São essas as coisas que eu faço que me deixam sair dessa angustiazinha, assim. Então, assim, a gente percebe que você tanto pode não só fazer aquilo que você gosta mesmo, mas você cria um pouco o seu próprio universo, né? Porque você não precisa necessariamente estar vivendo dentro daquela realidade que foi criada pelos outros. Você não precisa se adaptar, se tentar caber naquela caixa que as pessoas quiseram que você tivesse que se espremer para caber, naquele sapato que não é o teu pé, né? Muitas vezes a gente precisa ou pensa que precisa obedecer a algum padrão de comportamento. E muitas vezes a gente precisa, em algumas circunstâncias, em algumas ocasiões, sim, mas caber dentro desse padrão, forçar a ser uma coisa que você não é, que você não sente prazer com aquilo, não é uma coisa obrigatória. Eu acho que a gente pode tentar encontrar um caminho paralelo, alternativo nas nossas vidas, mesmo dentro de um trabalho, mesmo tendo uma rotina, mesmo precisando cumprir determinadas obrigações, mas você pode criar uma certa fantasia, você pode criar um certo mundo que é só seu. É como você ter dentro da sua casa um cantinho que tem as coisas que você gosta de olhar. Às vezes a pessoa tem, sei lá, um pequeno altar, se ela tem um tipo de religião, ou alguns objetos que trazem uma memória emocional boa. Então, esse universo de conforto, essa coisa que faz bem para a alma, é muito necessária. E ela pode ser um grande antídoto contra o veneno e a violência e o perigo que está nas ruas, né? E você, Lígia? Olha, eu estava aqui observando as pessoas que vieram aqui e acredito que elas queiram notícias boas, né? A gente, quando pensa numa tarde como essa aqui, nós poderíamos estar fazendo outras coisas. A gente vem aqui falar de poesia, vem falar de felicidade. E eu, como psicanalista, tenho observado que a notícia ruim chega para minha casa, como chega na casa de todos, mas a notícia aparentemente ruim
Eu vejo até pelos meus pacientes, especialmente os homens que procuram a psicanálise, ela também nos conecta com a nossa finitude. Ela nos conecta com a possibilidade da morte. Mas a morte nos faz conectar com a vida. Quando você vê pessoas perdendo entes queridos, não raras vezes eu vejo os pacientes levando para mim no consultório, que abraçaram a esposa, que abraçaram o filho, que falaram eu te amo muitas vezes, inclusive depois de uma notícia ruim. Então isso nos faz repensar muitas coisas. E eu acredito que a principal delas, no meu entendimento, é uma palavra mágica que se chama vulnerabilidade. As pessoas hoje estão com muito medo de mostrarem a sua fragilidade, sabe, Bruno? É uma coisa que eu tenho percebido. Todo mundo quer ser muito perfeito, né? Todo mundo quer ser muito seguido, e as pessoas começam a se comparar muito umas com as outras e perdem muitas vezes a essência. E não existe coisa melhor, no meu entendimento como profissional e como ser humano, do que nós sermos amados por sermos aquilo que somos. Então, quando o paciente procura pelo meu trabalho, eu sinto que, no fundo, ele está indo lá para ficar despido, como ele não consegue ficar em nenhum outro local. Ninguém fica pelado lá, tá, gente? Quero deixar isso claro. É um despido de alma. Então, os homens, por exemplo, hoje são 60% dos meus pacientes. Tem uma característica interessante que eles buscam a análise e marcam 2 horários. O primeiro é para chorar. Choram muito. Quem acha que o homem não chora se engana. Falam das suas vulnerabilidades, falam daquilo que eles não conseguem, às vezes, expressar no papel de homem dentro de casa e querem reaprender a falar. E o segundo horário é para se fazer ouvir, para se fazer entender, para parceira, no trabalho, com a família. Então, eu diria que ser feliz, antes de mais nada, é a gente não se comparar com os outros, é a gente procurar o nosso caminho individual, que é para isso que a gente está nesse mundo, para somar com aquilo que a gente tem. Se você tem 1000 seguidores ou 1 milhão de seguidores, no fim da tua jornada ninguém vai perguntar isso. O que vai contar o medidorzinho de felicidade que está aqui dentro. E eu tenho certeza que se a gente pegasse um termômetrozinho agora aqui, medisse a felicidade de cada um de nós, talvez nós tivéssemos uma grande surpresa. Talvez você seja muito mais feliz do que você imagina e nem sabe. É essa busca e esse encontro consigo mesmo que eu acredito que seja a verdadeira felicidade, que inspira outras pessoas a serem mais felizes também ao nosso lado. E é isso mesmo. E além do que, a gente tem uma tendência, né, a colocar algumas metas fora de nós. É como você estava dizendo, assim, como se você precisasse alcançar aquilo para ser feliz, para depois conseguir aquilo. Então, vou ser feliz quando eu fizer aquilo. Agora eu tenho que esperar eu ser feliz quando meu filho, não sei, enfim, você começa a botar uma porção de premissas, de obstáculos ou de metas para alcançar, como se sem aquilo você estivesse num compasso de espera da felicidade. Quer dizer, eu estou aqui, agora não dá ainda para ser feliz porque eu preciso aumentar meu salário, conseguir aquele emprego, ou, enfim, seja o que for, né? Qualquer coisa que você propôs para você mesmo como sendo um padrão de felicidade. Mas não é nem pelo alcançar ou não essas coisas, é simplesmente pelo equívoco de colocar a felicidade fora de você. Ou seja, colocar em alguma aquisição, em algum alcance, alguma realização que não é intrinsecamente dentro de você. Porque aquilo tudo que você está colocando como premissa, e isso não significa, gente, que a gente não goste de ter uma coisa bonita, né? Mulher quer comprar um anel, quer arrumar um cabelo, enfim, ou ter um emprego, ou ser bem-sucedida, ou ser respeitada, ou ter um certo poder, ou o que for. Isso não... Ter essas metas, ter essas ambições é absolutamente natural e louvável. Acho que a gente precisa delas para ir seguir em frente. Mas a gente não pode condicionar o nosso desejo de ser feliz a especificamente alcançar aquela coisa material, especialmente coisas que podem nos tirar a qualquer momento. Então, se eu estou no emprego e amanhã eu perco o emprego, de repente eu sou tão infeliz assim, tudo bem, eu perco dinheiro, eu vou, não sei, preciso sobreviver, mas a gente vai à luta.
Então, a gente tem que colocar a felicidade dentro de um lugar que ninguém pode tirar. Porque as coisas que vão ter valor mesmo não são as que têm preço alto. São as que têm um valor intrínseco dentro de você que absolutamente não dá para mexer. Só você consegue mexer. Esse é o grande, verdadeiro poder e esse é o verdadeiro controle. E essa coisa dos homens chorarem, que é muito interessante que ela colocou, porque a gente está sempre falando, e a gente vai falar aqui com certeza, eu estou aqui com 4 mulheres muito poderosas, né? Mas a gente vai falar, a gente costuma falar, a própria Rede Felicidade, a gente está sempre empoderando a mulher. E outro dia eu fiz uma entrevista no Roda Viva, e eu coloquei como a importância de empoderar o ser humano, independente do gênero. Porque eu acho que os homens estão tão perplexos quanto as mulheres em relação a uma série de mudanças, a uma série de coisas. E não é um particular homem. Você fala assim, mas meu ex-marido... Não é isso, entendeu? É assim, é o homem em geral, como a mulher em geral. Nós temos mais fragilidades e talvez disso venha o desentendimento entre homem e mulher, de algumas expectativas dos dois lados, né? O homem, ele tem uma vulnerabilidade e uma fraqueza que a mulher também precisa entender e aceitar. Assim como a mulher tem essas fraquezas ou essas forças, o problema é conseguir sempre acoplar, igual aquele jogo de Lego, né? Tem que saber entrar, não só naquele sentido, tá? Entrar mesmo, quer dizer, tem que saber juntar essas forças e essas fraquezas para a coisa continuar, dar certo, evoluir, crescer junto. Marilise, e você? E a notícia? Você que é jornalista, você que está com a mão no dia a dia, na veia da cidade, como é que funciona para você? Então, eu não tenho muito como fugir da notícia, porque, enfim, eu trabalho com ela. Hoje eu apresento um programa de... Uma das coisas que eu faço é apresentar um programa de notícia de manhã que fala de tudo. A gente fala de política, de economia, do que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, que a gente sabe que não tem muita notícia boa para dar. Mas a gente criou uma editoria no programa e a ideia é que no final de cada bloco a gente dê uma notícia boa. É um trabalho muito difícil, a gente de garimpar mesmo, a gente tem, né, os produtores que estão trabalhando ali arduamente para tentar encontrar boas notícias no Brasil, no mundo, dentro da política, dentro da cidade, dentro da vida das pessoas. Porque isso dá, ainda mais num programa que acontece das 6 às 8 da manhã, as pessoas estão acordando, se arrumando para ir trabalhar, ou já estão dentro de um trem, de um carro, já, né, começando o seu dia. Então, assim, você ser bombardeado só com notícia ruim, é muito difícil você começar o dia sem ter pelo menos um suspiro ali. Então, a gente tenta colocar sempre uma notícia boa. Eu me emociono com as coisas boas, me emociono também com as ruins. Eu já chorei ali apresentando o programa, mesmo que as pessoas não estejam me vendo, porque, enfim, não é um programa de rádio, mas é difícil, eu ainda não consegui desenvolver isso, né, Fátima, de ter um distanciamento, porque é uma coisa nova que eu estou fazendo, mas é necessário porque a gente acaba absorvendo tudo, né, tanto as coisas boas quanto as novas. Eu estou tentando, eu concordo totalmente com você, eu acho que um grande problema das pessoas hoje em dia é achar que a felicidade está no fim de um caminho, quando a gente atinge finalmente um objetivo. E eu me lembro até de um texto que eu escrevi há mais de um ano e meio, mais ou menos, estava de férias, que era exatamente a questão de que a felicidade está nas pequenas coisas. Então, pode ser, eu sempre brinco, tem barulho mais gostoso do que abrir uma lata de cerveja, aquele tch, né? Olha que delícia. Pode ser de refrigerante. Pode ser de refrigerante, pode ser uma rolha de champanhe, pode ser, enfim, tomar um copo de água quando a gente está com sede, né? Dormir quando a gente está muito cansado, encontrar uma pessoa que a gente gosta, dar um abraço. Eu acho que a gente tem perdido muito foco dessas pequenas coisas que são essas pequenas coisas que constroem a nossa felicidade diária.
E eu acho que se a gente começar a olhar exatamente para essas pequenas coisas e chegar no final do dia, e a gente vai conseguir pensar, eu tive um dia bom, eu tive um dia... A gente sabe que acontecem coisas boas e ruins durante o dia todo, mas eu acho que na balança a gente ainda consegue perceber que a gente é muito mais feliz do que o contrário. Eu acho que só uma questão que a Bruna falou, a gente falou aqui de a felicidade estar dentro da gente, é que muitas vezes uma mesma coisa num dia deixa a gente feliz e no outro não é? Então, por exemplo, você está recém-casada, você às vezes fazer uma comida, você arrumar alguma coisa da sua casa, vai te deixar extremamente feliz. Talvez daqui a uns 10 anos você não fique tão feliz com aquela mesma função, né? Ou então num dia você vai, sei lá, você compra uma coisa que você queria e te deixou feliz. No outro dia você está tão triste que você pode comprar aquela mesma coisa, tentar usar aquele mesmo recurso, porque é o que a gente mais ou menos tenta fazer. A gente tem mecanismos que deixam a gente bem, então a gente tenta fazer de novo, né? Bom, mas naquele dia eu fiquei muito bem quando eu comi, sei lá, uma bomba de chocolate. Então eu vou lá comer aquela bomba de chocolate, né? Aí aquele dia a bomba de chocolate cai mal, você estava super nervosa, embrulhou o estômago, não deu nada certo. Porque não é a coisa em si, né? É o que você guardou daquele momento. Então, é muito lindo é uma comprovação de que realmente está na gente, não está naquilo que a gente vai buscar. E no fundo a mudança, né, Fátima? Porque eu acho que a gente tem muito medo da mudança. A mudança, ela aterroriza. Você está falando você colocou uma coisa muito rica, né? Que é aquela coisa de a gente querer, às vezes, ficar congelado numa fase da vida que a gente fez feliz sem ressignificar o que está chegando. Né? Que a grande dificuldade do ser humano é a gente dar esse passo e se reconectar com o novo, muitas vezes, que a gente ainda não está instrumentalizado, mas que a gente começa a entender que realmente a felicidade é uma construção, ela não vem pronta. E quando a gente volta para a bomba de chocolate, é porque aquilo deu certo, a gente quer pronto de novo, sem esquecer que tem outros pratos, e de repente você está malhando, você está no momento de academia, que a Thalita estava falando há pouco de um novo corpo, saúde, tudo isso faz um bem-estar, traz um bem-estar danado para a gente, né? E acho que é importante também pensar que tem uma diferença numa satisfação momentânea e numa permanente aceitação e uma sensação de contentamento. São duas coisas muito diferentes. Assim, muitas vezes a gente pega o exemplo daquela circunstância, como ela falou, é uma memória emocional de um doce gostoso que você quer repetir, ou um cheiro de café no fim da tarde, aquele bolinho quente, aquelas coisas que dão prazer, zona de conforto que a gente precisa mesmo, né? E ao mesmo tempo tem uma situação ou uma paixão repentina que dá na pessoa, aquele encantamento, né? Mas essas situações, elas são pequenas explosões dentro da vida da gente. Mas aquele estado permanente é um estado que não tem a ver com o comodismo, mas tem a ver com aquele calorzinho. O Guimarães Rosa tem uma frase que lembrei quando você falou isso, que diz assim: o bom do homem é que ele não está pronto, ele não está terminado, né? A gente vai construindo essa criatura que nós somos. Então você fala assim: ah, mas eu não estou legal. Você não está legal? É parte dessa construção, é parte do trajeto. Porque também estar feliz não significa você estar feliz o tempo todo, entendeu? Então, assim, estou feliz, oi, bom dia, estou feliz, oi, tudo bem, estou feliz. Não é, a ideia não é você estar constantemente feliz, mas é você ter dentro de você uma sensação que está ficando cada vez mais com serenidade, com paz de espírito, com uma certa aceitação das coisas até contra a sua vontade que estão vindo. Porque a gente lida todo instante, minuto a minuto, com um monte de superação. A gente lida com obstáculos novos que você não esperava, com dificuldades assim que aparecem, com problemas que você não sabe resolver, com circunstâncias de perdição. A gente lida com tristezas, com dores que são momentâneas, que são hormonais, que são atávicas, que vêm primordiais, das mães, das avós, sabe, de tanta memória emocional que a gente carrega, de pena do mundo, entendeu? Mas isso não precisa fazer de nós vítimas.
eu falo tanto homens quanto mulheres, tá? Nós não somos vítimas, nós somos pessoas enfrentando coisas, e essas coisas, na medida que elas vêm, elas exigem, pedem que a gente se supere, que a gente crie resiliência, que a gente crie mais força, que a gente descubra a força dentro de nós. Eu enfrentei coisas, vocês todas devem ter enfrentado, e vocês do público, com certeza, que vocês não sabiam que vocês eram capazes de enfrentar. E quando vocês enfrentaram, teve aquele misto de quase conseguir e uma certa surpresa de saber que foi possível passar por aquilo. Porque a gente passa por dores inevitáveis nessa vida, todo mundo sabe disso. Mas existem maneiras e maneiras e maneiras de passar. Então, a escolha dessa decisão de como reagir a isso é que é o grande trunfo, né? Vocês, com certeza, tiveram momentos de superação. O que vocês aprenderam com os momentos de superação? Primeiro, você já disse, primeiro a gente sempre acha que não vai conseguir. E o que você imagina do momento de dor, ele é sempre, eu acho, que sempre pior do que, na verdade, quando você está passando por ele, você acaba percebendo. Não sei se eu me fiz claro, eu vou tentar entender, porque estou pensando junto com o que você falou. Muitas vezes, quando a gente está bem, ou quando a gente está vivendo a nossa vida, e a gente imagina algum tipo de sofrimento, a gente antecipa algo que muitas vezes não vai nem acontecer, né? A gente acha que não vai dar conta, a gente acha que não vai... Nossa, se acontecesse comigo, eu não sei o que eu faria, mas na hora a gente vai dar conta, a gente vai passar por aquilo sozinho ou com a ajuda de alguém, né? Muitas vezes com mais alguém por perto, aprendendo muitas vezes a pedir ajuda, porque é algo também que, talvez no meu caso, sempre foi muito difícil. Eu sempre achei que sou muito autossuficiente, consigo resolver as coisas, e aprender que muitas vezes você pode pedir alguma coisa para alguém e ser ajudada a resolver alguma coisa traz algum tipo de diminuição desse sofrimento de alguma maneira, né? Então, eu acho que a gente acaba percebendo que a gente vai em frente. Cada vez que no programa eu recebo uma mãe que perdeu um filho, e eu vejo que ela está ali, eu observo muito ela, e vejo que ela está ali, eu não imagino nada que possa ser pior do que isso, eu falo, e ela está aqui, né? Ela está conversando, aí eu olho, às vezes ela fez uma escova, ela está com a unha feita, ela precisou seguir em frente, né? E ela conseguiu seguir em frente. Então, quando eu percebo isso, ela deve ter tido algum tipo de ajuda. Então, a gente percebe que, por pior que seja, a gente vai seguir em frente. Porque não tem outro caminho, né? Pelo menos a gente não deve enxergar outro caminho que não seja seguir em frente, né? E você se descobriu mais forte do que você pensou que você era em milhões de vezes na sua vida? Olha, Bruna, eu já me percebi mais forte e mais fraca do que eu imaginava. Tem horas que, às vezes, a gente passa por alguma coisa e imagina, nossa, realmente arrasei, dei conta e tal. E tem horas que, às vezes, algo muito menor te dá uma bagunçada geral. E acho que esses são os momentos mais difíceis para pessoas como eu, extremamente ansiosas, extremamente controladoras e que acham que vão dar conta de tudo. Então, de vez em quando, perceber que não dá, acaba sendo um aprendizado muito bom e acaba ensinando mesmo. A gente até ser mais feliz depois, sabendo que tem para onde olhar na hora da barata voa lá, do desespero. E você, Thali? Nossa, muito bom, tô amando isso aqui. Eu estava pensando agora, quando a Fátima estava falando, que ser escritora é uma coisa que eu sempre quis na minha vida, desde pequenininha. Desde que eu tinha 10 anos de idade, eu já achava que eu ia escrever e tal. E aí, quando eu ralei tanto, Bruno, eu botei peruca, eu assoviei, eu subi em cadeira em Bienal, eu paguei, foi muito mico. Eu fiquei sábados e domingos inteiros em livrarias oferecendo um pirulito em troca de 2 minutos de atenção para a pessoa me ouvir falar do meu livro, gente. Às vezes vendia 2 livros em 6 horas, era puxado. Mas eu ficava lá, e óbvio que muitas vezes eu pensei em desistir. Então eu falava sempre que eu ia caçar os leitores. Eu cacei os leitores durante anos, pelo menos uns 5, 6 anos. E aí
que a gente está falando tanto de felicidade aqui, que eu me lembrei agora você falando do medo da felicidade também, que a gente tem, que a gente vai aproveitando o caminho. Eu tava lá felizinha, beleza, vendi 2, podia não ter vendido nenhum, vendi nenhum, mas pelo menos estou aqui com saúde para ir na livraria. Eu tava sempre felizinha. Mas aí um belo dia lancei o Fala Sério Mãe. Fala Sério Mãe foi para a lista dos mais vendidos. Cheguei numa Bienal, tinha fila, eu não precisei caçar ninguém. Falei, não, quem é? É o Ziraldo que tá aqui, vão autografar? Não, era eu. Falei, não tá certo isso. Não está se essas pessoas estão me lendo. Eu entrei em pânico, literalmente. Eu tive crise de pânico quando eu me toquei que eu também sou extremamente controladora. Como assim eu não vou controlar? O que as pessoas vão achar dos meus livros? E eu falei, vão descobrir que eu sou péssima, que eu sou uma farsa, que eu não tinha nada que tá fazendo aqui. Como assim tem muita gente melhor que eu? Um beijo, até logo, sai para o mundo que eu quero descer. Então, assim, eu batalhei anos da minha vida por uma coisa, e quando chegou a coisa, eu paniquei. Eu paniquei. Vocês não têm isso não, gente? Todo mundo tem negócio, até negócio não tem o nome isso, não sei o que, do impostor, não tem? Da fraude, né? Foi o que eu disse. Que é embasado na pauta do perfeccionismo. Estava aqui falando porque a Fátima falou que tem horas que se sente assim. Isso tá... A gente, quando vai estudar perfeccionismo, a gente olha bem isso. A síndrome do impostor é aquela hora que eu me sinto super poderosa dentro do motor. Meu Deus, uma farsa. E quem nunca? Quem nunca, gente? Todo mundo passa por isso. Quem fala que a gente faz isso? Por que a gente batalha tanto? Eu escolhi fazer análise, eu escolhi cuidar de mim. Mas tem gente que acaba não cuidando. Os homens têm menos, porque os homens eles são educados para serem mais corajosos do que a gente. Nós somos educados para sermos perfeitas. Essa é a grande diferença. A garota é muito educada para fecha a perninha, diga obrigada, seja educadinha, bonitinha, e o garoto vai se sujar, sobe na árvore. Então, eles são muito mais acostumados ao desafio do que nós. Tanto que a gente tem estudos que dizem assim, que um homem, para pedir emprego, ele precisa estar qualificado 60%. A mulher, 100%, senão ela não vai pedir a vaga. A gente está falando de pessoas assim, né, que estudaram e tudo mas que mais. é muito bom trabalhar com mulher mesmo. Né? Eu adoro. Mas a gente tem essa coisa de ter que ser muito perfeita. E aí, o primeiro desafio a gente se questiona. Mas aí, prova de que mesmo com o síndrome do impostor e tudo mais, você está aqui, né? E a gente vai, e o bom é isso, é a gente não parar diante do obstáculo, é a gente entender. Eu quero continuar feliz, eu tava tão felizinha vendendo 2 livros por sábado. Por que eu não posso ficar feliz vendendo direitinho, né? E realizando o sonho de infância? Mas é complicado, e é um momento que é isso, a gente acha que a gente vai tirar de letra, chega lá, opa! E aí você se sente uma formiguinha diante daquilo. Mas será que também não é... Já chegamos você. Mas será que isso também não é assim? Você chegou... Você estava batalhando o pequeno. Aí você chega num lugar maior, né? Mais alto coqueiro, maior é o tombo, né? Você fica com medo... não só da fraude, né? Da síndrome do impostor, mas de um fracasso agora... maior, quer dizer, você fala, se eu cair agora é um tombo razoavelmente perigoso. Será que isso também não é parte do esquema do medo? Isso entra um pouco do ego daí, porque quando você é pequeno, você não tem um público tão grande. Agora resolve fazer errado à frente de uma multidão. Você tem uma responsabilidade muito maior. Você tem de repente as pessoas também criam uma expectativa sobre você, e esse papo de não criar expectativa sobre as coisas, Bruna, me incomoda. Como a gente não vai criar expectativa, gente? Esse é o papo mais mole que tem. Se você vai pra academia, tá no regime e você não tem expectativa de melhorar o corpo? Você sai com aquele gato maravilhoso que você tá quanto tempo querendo, você não vai ter uma expectativa de engatar alguma coisa com ele? Né? Você vai para uma vaga de emprego, você não vai criar expectativa de ser contratado? Ai, gente, faça tudo menos criar expectativa. Desculpa, eu não consigo. Eu crio expectativa sobre as coisas. Eu não tenho o menor pudor de falar isso. Mas eu acho que a questão é o quanto a gente se gruda nessa expectativa quando as coisas não dão certo, né? Eu, por exemplo, quando eu fui achar minha carreira, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu não tinha dinheiro para pagar minha faculdade, minha família não tinha condições, e eu passei no curso de fisioterapia primeiro, olha que louco. Aí eu fui lá, fiz uma prova, passei em segundo lugar, ganhei uma bolsa. Nossa, gente, que nem a Fátima, me achei, Fátima, cheguei em casa, contei para pai e para mãe, na época eu estava noiva do meu marido. Ele estava no último ano de residência de ortopedia. Eu pensei, tô feita, né? Imagina, fisioterapia, ele ortopedista, perfeito.
Ficava quase um ano fazendo meu curso, odiei o curso. Aí eu fui lá, né? Cheguei para os meus pais e disse, olha, tem uma notícia boa e uma ruim para dar para vocês. Qual que vocês querem? A gente quer a boa. A boa é que eu sei o que eu não quero. E a ruim é que eu sei que eu não quero fazer fisioterapia. Aí, 3 meses depois, me arrebentei num acidente de carro. Aí fui parar numa cadeira de rodas. Tinha trancado a faculdade. E fui fazer... Aí o médico falou que eu ia voltar a andar depois de um ano. Aí eu peguei, sabe o que? Aqui depois de um ano, né? Depois de um mês eu já estava íntima da cadeira de rodas. Fui fazer um voluntariado no Hospital de Crianças com Câncer em Curitiba. Fui ser contadora de histórias. E eu não sabia o que eu queria da minha vida. E a minha mãe me levava, coitada, buscava. Coisa de mãe, né? Leva e busca. Aí um dia eu estava 7 meses lá no estágio, um dia uma menina senta no meu colo e diz assim, tia, eu já sei o que você vai ser quando você crescer. Porque ela achava que eu era pequena porque eu andava de cadeira de rodas, né? Tava íntima já das crianças. Daí ela disse, é o quê? Você vai ser que nem aquelas moças ali, ó. E ela apontou para uma equipe de psicologia. Minha vida ali pra frente, no momento que era de profunda dor, eu me descobri, né? E aí eu vejo assim que como se a gente estiver com os ouvidinhos abertos, que daí entra isso que a gente está falando aqui hoje, como a dor ensina. E que talvez se eu tivesse com aquela euforia da felicidade e busca dele, talvez eu não tivesse escuta. Então, já que eu não parava, a vida parou, né? Me parou. E eu aprendi com isso, então, que de muita dor, a gente também olha para as nossas raízes e aprende coisas incríveis se a gente tiver uma escuta aí para o que está chegando. E você, Marilis? Olha, eu tenho às vezes uma dificuldade muito grande para lidar quando as coisas começam a dar certo. Exatamente isso. Acho que tudo vai começar a dar errado, que meu marido vai querer se separar de mim, que ninguém mais vai me chamar para fazer as coisas, que eu vou ficar desempregada, que nada dá certo. E quando as coisas dão efetivamente certo, às vezes é difícil também. Eu tenho um episódio que envolve a Fátima. Eu morava em São Paulo ainda. E vim para o Rio para fazer, eu já tinha tido um contato com uma pessoa da equipe dela e, enfim, me chamaram, a Fátima quer te conhecer, vim, mas eu realmente vim para conversar com ela achando que ela queria me conhecer, assim, olha, depois a gente entra em contato. E eu lembro que ela olha para mim e fala assim, então tá bom, então tá contratada, quando que você pode mudar para o Rio? Eu entrei no avião para voltar para São Paulo e eu sentada na cadeira, eu tremia tanto, mas tanto. Você causa. Eu também tremo, mas é de medo do avião. Estamos juntas. E eu tive que chamar a comissária e falei assim, eu vou vomitar. E ela me pegou correndo. Olha o que você causa, hein, Fátima? Ela, acho que eu nunca contei essa história para você. Nunca me contou isso. Pois é. E eu lembro que ela me levou para o banheiro, isso tinha sido no dia seguinte, muito cedo, porque eu ainda trabalhava na Editora Abril, eu precisava ir trabalhar, e eu lá vomitando no banheiro, desculpa, gente, contar essa história. E eu fiquei com tanta vergonha que eu olhei para a comissária e falei assim, eu acho que eu tô grávida. Já engatou uma mentirinha básica eu só. com medo dela achar que eu tava de ressaca, Viva a imaginação, de né, mulher? Eu acho que eu tô grávida. Ela arranjou 3 poltronas, um cobertorzinho, mas é isso. E era uma coisa que eu queria muito, era um sonho trabalhar com ela. E de repente, quando ela olha pra mim e fala, venha, o meu corpo inteiro, não foi só a cabeça, o meu corpo inteiro não soube trabalhar com essa realidade. Uma outra coisa que eu acho que, às vezes, uma coisa que me incomoda um pouco, Bruna, é que eu acho que a gente tem, hoje em dia, principalmente, existe meio que uma obrigação das pessoas serem felizes o tempo todo. E eu acho, muitas vezes eu observo que as pessoas não vivem os seus lutos, as suas perdas, os seus fracassos, suas derrotas. E isso me incomoda porque eu preciso realmente ir lá para um cantinho escuro, quentinho, silencioso, para sofrer tudo que eu tenho que sofrer, para conseguir me reerguer e voltar a viver, voltar a ser feliz, enfim, retomar a minha vida. Eu acho que a gente precisa realmente desse momento. Eu acho que as pessoas às vezes se esquecem disso, né? Tem aí uma pressão aí, redes sociais, né? Todo mundo... Eu já vi alguns exemplos de sei lá, blogueira termina o namoro de não sei quanto tempo, super feliz, aquele casal perfeito, e de repente, na semana seguinte, ela já tá feliz, em festa, saindo. Eu falei, meu Deus, como é que essas pessoas fazem isso? Ai, não, e você viu aquele outro dia que virou meme, até look do dia do velório? Melhor Foi. amiga, o look do dia. Eu perdi uma grande amiga, mas olha, a vida é assim, mas olha o vestidinho preto da loja tal, o sapato é da loja tal.
Gente, foi terrível. Eu achei que era pegadinha e não era. Tem essa coisa louca de precisar ser feliz. Não era nem viver o luto. Essa não estava realmente Não, essa estava de luto e vendendo luto, né? Tem gente que diz que e isso é bom para todos vocês, que não sei se tem mais alguém aqui que trabalha sendo reconhecido de alguma forma publicamente, mas só olhe as redes sociais se você estiver bem. Se você estiver mal, a sua sensação é de que o mundo está muito feliz e só você é aquela pessoa triste. O mundo está saindo, as pessoas estão comendo pratos lindos, nada custa caro, é tudo barato e você está naquela situação na sua casa e você fala assim, nossa, então assim, se você está legal, está em casa, está feliz, está com amigos, dá uma olhadinha lá, vê as redes sociais, legal. Agora, se você não está bem, não abre. Não abre porque é um mundo que não... Onde é que está esse mundo, né? Eu acho que existe uma diferença muito grande entre a felicidade da aparência e a felicidade da essência. São duas coisas muito, muito diferentes. Tem um oceano no meio. Então, assim, a felicidade que a gente está falando, tanto na Rede Felicidade quanto em todos os trabalhos que a gente tem feito, no meu trabalho, seja nos filmes, seja nos livros, não é uma felicidade de aparência. Eu não me interesso por essa felicidade porque eu não acredito nela. Eu me lembro assim, quando eu comecei a ser convidada para as festas e não sei o quê, e eu carregava umas amigas, né, falava, vem para você conhecer o que era, né? E elas sempre viam aquelas festas pelas revistas, pelas fotos das revistas. E elas tinham aquela ansiedade, aquele deslumbramento de ver aquilo. Aí eu falei, vamos, eu vou levar todo mundo comigo, então vocês vão. Aí elas começaram a ir, elas falaram assim, mas essa aqui é a festa, né? Porque eram umas pessoas assim, ó, e na hora da foto, aquela alegria. Então, as pessoas começam a perceber que é para fora e não para dentro. Então, assim, o modelinho do luto realmente é uma bobagem, a pessoa está se enganando. Não tem coisa, não é que ela está enganando o público. O mais grave é que ela está enganando ela mesma. Porque chega uma hora, a vida vai prestar conta. Não tem esse momento, assim, a possibilidade de superar um momento em que a vida vai encarar o que é verdade para você. E aí a verdade fica tão cruel, porque a pessoa foi botando só debaixo do tapete. Você pode botar um pouquinho debaixo do tapete, que ninguém é de ferro, não estou dizendo que não. Mas acumular grandes quantidades embaixo do tapete, chega uma hora que o tapete está um volume, quase uma montanha, é inútil. Porque é como se você for enfiando todos os sentimentos dentro do armário, uma hora você vai ter que abrir aquele armário e vai cair tudo em cima de você de qualquer maneira. Agora, a felicidade da essência, ela não tem nada a ver com modelinho, ela tem a ver quase com pijaminha, sabe? Ela tem que ver quase com aquela coisa que te dá prazer interno, tem a ver com aquele momento que é só seu, tem a ver com a tua solidão, como a Marilis falou, tem mais a ver com você até aceitar a tua dor, até aceitar o teu momento de sofrimento, aceitar a tua melancolia. Eu escrevi livros, esses livros vão ter momentos de melancolia, vão ter momentos de empoderamento, e vão ter momentos de tristeza, vão ter momentos de eu mostrar uma fraqueza gigante, porque sem ela a gente não existe, nós não somos uma coisa só. Assim como todo mundo é dual, tem o dia e a noite, tem yin yang, tem tudo, nós não somos uma faceta só. Então, essa pseudo-felicidade que muitas vezes está na rede social e que nos engana e auto-engana quem vende ela não resiste, ela não sobrevive. Você pode sair de um romance que estava bacana, partir para outro muito mais bacana e outro, mas chega uma hora, aquele vazio vai encarar a tua vida. É inevitável. Então, acho que é mais legal a gente falar de uma felicidade que mistura tudo, que é uma felicidade completa, que vai misturar a tua dor, vai misturar teu sofrimento, vai misturar a tua compaixão. Porque se eu não conseguir olhar para o outro, para as pessoas que me cercam, com um mínimo de compaixão, se eu não conseguir entender a dor do outro, eu jamais vou entender a minha. Sabe, o grau de egoísmo que a gente está vivendo nessa era contemporânea não é só um egoísmo para o outro. A gente está sendo
não é só você pensa assim, eu estou sendo egoísta para mim, tudo por mim, mas você não está nem sendo bom para você mesmo. Você está sendo, você está num auto-engano gigante, e a hora que essa face se revela, é quase insuportável. Então é muito mais conveniente, muito mais construtivo para você ir trabalhando aos poucos com essa complexidade que a gente é, ser humano, que é tudo, é variado, vai chorar, vai rir, vai ter prazer, vai ficar magoado, e começar a falar para você mesmo e para os outros, na medida do possível, a pessoa que você é, a tua essência e não a tua aparência. Não é isso? É isso mesmo, Bruna. E, acima de tudo, eu sinto que é se escutar, né? Porque eu achei muito bacana isso que você falou do silêncio, do luto e do pijaminha também, porque ninguém coloca a foto do dia do pijama na rede. Raramente as pessoas têm essa autenticidade. E é bom, né, gente, um dia de pijama, não é? Não é? A gente sabe. E isso tem muito a ver com a questão da intimidade. Nós hoje não estamos íntimos de nós mesmos e a gente quer ter intimidade com os outros. Então, na medida que eu fujo das minhas sombras, eu não tenho como chegar nas minhas luzes. Isso que a Bruna coloca do pijaminha é aquele dia que a Fátima falou assim, não olha a rede social, mas a gente vai ler outra coisa, a gente vai ler, né? A gente vai ver um filme que é tão gostoso, vai comer uma pipoquinha sem culpa, vai bater um papo com um amigo que a gente não vê há tempo. Então, eu acho que essa intimidade emocional é que nos dá condições de nós gostarmos de nós mesmos no dia que a gente não está produzido, no dia que a gente não está bem, mas ainda assim é tão bom ser a gente. Tem tanto caminho ainda, tem uma estrada ainda tão linda para a gente percorrer. Agora, Lígia, nessa correria, e a gente vive correndo, todo mundo vive correndo, não é que muitas vezes falta até tempo para a gente saber o que a gente quer? Porque não dá tempo nem da gente saber o que a gente quer. A gente vai indo. A gente vai indo, é isso para fazer, para quem está na faculdade, é a faculdade para fazer, é o trabalho para cumprir, são as coisas da casa, são as necessidades de filhos ou de pais. É tanta coisa que eu acho que a gente, essa intimidade com a gente mesmo e com o que será que eu quero. Às vezes a gente está triste por algo que a gente nem quer, mas a gente acha que quer, porque como a maioria tem ou porque a maioria quer, então você fica cobrando de você mesmo algo que talvez não seja o que você quer, mas e o tempo de parar para se ouvir e para pensar assim, mas espera aí, gente, o que eu quero mesmo? Por que eu estou tão chateado, tão triste? É por algo que eu quero ou porque é algo que eu acho que as pessoas pensam que eu quero ou esperam de mim, né? Então, esse tempinho, essa pausa de reflexão interna, de encontro com o que a gente verdadeiramente quer, talvez tornasse as nossas necessidades menores até, porque exatamente, às vezes a pipoca e o pijama naquele dia tá ok, né? Esse silêncio de você com você, né? É isso. Não, já tô... Não, eu sabe que eu brinco às vezes, quando aqui tá sempre quente, né? Os dias ensolarados, as pessoas na rua fazendo atividades físicas, nos bares e sempre muito, muito felizes. Quando chove, eu falo assim, eu adoro esses dias, porque hoje eu não tenho a obrigação de ir lá fora ser feliz. Nem de maquiar, nem de nada, né? Sabe? É muito bom. Ficar ali quietinha, não porque exista uma tristeza, mas ali para ficar comigo mesma, mesmo se meu marido estiver em casa, mas fazer as minhas, não ter que ir lá fora, não ter que mostrar que tá tudo bem, nem para mim, nem para ninguém. Acho que a gente precisa desses momentos. Não, e até porque as pessoas ligam solidão com tristeza, e não tem nada a ver. É tão bom a gente poder ser feliz com a gente mesmo, só a gente. A minha melhor a nossa melhor companhia é ser a gente. Não, acho que a melhor descoberta de felicidade é quando você percebe que você de fato não precisa de ninguém para ser feliz. Exato, é isso. Agora, a gente está falando de autoconhecimento, né? Você buscar dentro de você, como a Fátima falou, algum momento no meio dessa loucura, dessa correria da vida, para você tentar se achar. 5 minutos por dia seus. 5 minutos que você não é o papel, porque a gente tem tantos papéis sociais, a gente é mãe, a gente é filha, a gente é profissional, a gente é colega de trabalho, a gente tem assim, tantas expectativas dos outros em relação a nós mesmos e expectativas nossas em relação aos outros, o que a gente acha que os outros esperam que a gente cumpra, quer dizer, fica aquele círculo, né? Quando
a gente precisa de verdade aquele momento interiorizado, aquele momento teu, aquele momento de silêncio para você ouvir a voz do teu coração, a voz da tua consciência, aquela pequena voz que às vezes eu digo que aquilo é um sussurro de Deus, né? A intuição da gente, aquilo que fala para a gente assim, você tem, sabe, é quase inaudível, por isso que precisa de muita atenção, por isso mindfulness, que é essa atenção plena para essa pequena coisa. E ouvindo a Lígia falar, eu lembrei, senti uma vontade de dizer eu acho que todas nós aqui estamos nesse círculo aqui de energia boa, sentindo a energia boa de vocês, falar que o grande objetivo nosso da Rede Felicidade é ir contra mesmo essa corrente de falsos valores. Eu acho que a gente está vivendo uma era contemporânea que não somos só nós, indivíduos, que não temos tempo de pensar, mas o coletivo, a mídia, as coisas, a rapidez de como as coisas se desenvolvem, como a gente está acompanhando esse ritmo frenético da era contemporânea, impede da gente de verdade compreender que escala de valores é fundamental para a nossa vida. Porque eu acho que aí é a chave de tudo. Na hora que você estabelece uma escala de valores, quer dizer assim, gente, não é isso que é importante. De verdade, não é isso. Importante, para mim, é isso. Então, quando você consegue chegar nesse ponto e quando você consegue aprender, porque todo dia, não é que você chega e já aprendeu, isso não existe, tá? Você vai aprender, eu estou eternamente na busca, descobrindo todo dia uma pequeníssima coisa para acrescentar e para desenvolver. E aí essas pequenas descobertas criam novos comportamentos, nova compreensão do meu todo. Mas essa escala de valores dentro de nós, que é assim, uma ética, uma compaixão, uma verdade, uma coisa assim, assumir o que é completo. Isso não impede de você colaborar com o que você gosta fora também. Eu vou numa festa, vou me arrumar, estou perfumada, estou bacana, estou social, enfim, quero sair bem na foto, quero comer um prato gostoso. Tudo bem, isso é parte da nossa vida, sabe? Quero um namoro lindo, quero um marido, enfim, essa busca dessa coisa legal faz parte do nosso grande universo, mas dentro de você tem uma firme escala de valores que ninguém derruba, sabe? É você criar essa raiz que você não vai deixar arrancar, porque você vai espalhar suas próprias sementes e vai colher o fruto que você está plantando aqui e agora. E eu acho que a gente está numa crise de valores, vocês não sentem isso? Opa! Totalmente. Ela está me olhando tão profundamente. Totalmente, é porque eu fico lembrando da menina do look do dia do velório. Porque isso é uma coisa louca de valores, gente. Isso é muito doido. As pessoas hoje estão... Assim, eu estava falando lá atrás para elas que quando eu comecei a malhar, fazer yoga, não sei o quê, e eu, com 30 anos eu falava, não é para negócio de saúde, nem de cabeça, é para ficar gostosa mesmo, não vou ficar de papinho, não sei o quê, eu quero ficar gostosa. E hoje ficar gostosa é um mínimo, assim, para mim, assim, a consequência do corpo estar durinho não chega aos pés da satisfação que me dá pedalar, correr, malhar, que seja. Mas é isso que você falou, da cabeça. A minha forma de meditar é correndo. Então é a hora que vem um monte de coisa boa na minha cabeça, é a hora que eu agradeço, E é isso, eu acho que cada um vai encontrando. Mas isso dos valores, da estética e da coisa, sabe? E da preocupação, que eu já fui tantas vezes no seu programa falar disso, né? Cada vez mais, as meninas cada vez mais novas se preocupando com aparência, com ruga, com botox. E eu fico, meu Deus, eu acabei de dar um depoimento lá para Sextante falando que eu acho que a gente só é feliz mesmo e não é papinho de revista, gente, juro, porque eu acho que o amadurecimento traz isso pra gente, né? Quando a gente é mais nova, a gente não tem mesmo essa noção. Mas eu acho que hoje, quando eu me olho no espelho, eu consigo entender, cara, se eu tô arrumadinha, ajeitadinha aqui, pegável e tal, é porque eu tô feliz aqui, ó. Então eu acho que é isso. Sabe, Bruna, que você falou
Desculpa, só fazer um adendo. O Bauman fala no Amor Líquido que hoje nós temos muita... O Bauman, no livro Amor Líquido, ele fala que hoje nós temos muita informação e pouca sabedoria. A gente não digere, não tem mais processo, e que isso nos traz uma crise de valores, né? Porque a digestão daquilo que a gente recebe não está acontecendo. A gente está comendo um boi e não consegue mais digerir esse boi, né? Então, eu até percebo isso às vezes, normalmente quando eu faço palestras, eu acho muito engraçado, vai todo mundo lindo na palestra, tudo arrumadinho. Às vezes no final, gente, estou eu lá acabada, porque eu pulo, estou junto, não sei o quê, e de repente as mulheres estão ali acabadas, porque choraram junto, porque pularam junto. E daí a melhor foto que tem é aquela que as pessoas literalmente estão destruídas, né? Porque você vê que mexeu com o emocional, exato. Desconstruídas, né? Desconstruídas. É aí que a gente se constrói, né? Eu assim, Bruna, eu tendo a olhar para esse momento, eu acho que a gente vive várias crises, mas eu tendo a olhar para esse momento como um momento muito positivo, porque eu acho que essas crises elas estão vindo porque a gente está discutindo coisas sobre as quais a gente não falava. Então a gente está falando mais sobre feminismo, sobre machismo, sobre racismo, sobre xenofobia, então, sobre bullying. Então eu acho que fica uma sensação muitas vezes de que o mundo está pior, né? A gente ouve muito, o mundo está pior, olha como o mundo está. Eu não acho de verdade que o mundo está pior. Eu acho na verdade que o mundo está caminhando para muito vagarosamente para ser uma coisa melhor, porque a gente está discutindo esses assuntos tão importantes. Então, concordo 100%. Vou dar um processo de purificação, né? Exatamente. Vou dar um exemplo que parece bobo, mas foi um dado até que eu recebi, a gente falou no programa. Pela primeira vez, enfim, na história de internet, a procura por cabelos cacheados no Brasil foi maior do que de cabelos lisos. Isso mostra uma recuperação da autoestima, do amor próprio, muito da identidade, da própria origem. Exatamente, porque o Brasil é o terceiro maior mercado de produto de cabelo no mundo. As mulheres gastam muito tempo arrumando o cabelo, gastando o cabelo, alisando o cabelo, estragando o cabelo e continuando infelizes ali na frente do espelho todo dia. Então, eu sei que é um exemplo, né? Tem tantas outras coisas acontecendo, mas eu acho que é muito significativo desse momento que a gente está vivendo, e eu acho que já é um reflexo de melhora. Eu acho que falar sobre as coisas é sempre melhor, né? Quando você começa a falar, há uma possibilidade de se chegar a uma compreensão. E principalmente quando a gente começa a falar, a gente começa a esperar e criar uma expectativa que cada pessoa que ouve desenvolva a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? A tal da empatia que todo mundo fala, né? Será que eu consigo me colocar no lugar do outro? Eu estava conversando ontem com a minha filha, ela tem 19 anos, e a gente estava falando de uma agressão a um gay, e ela falou uma frase que eu achei muito legal. Ela falou assim: o que eu não entendo é que essa pessoa foi agredida não porque ela odeia alguém, ela foi agredida porque ela ama alguém. Então, se a gente pensar que muitas vezes as agressões vão motivadas por alguém para alguém que ama alguma pessoa, e aí nos mais variados sentidos, não é uma questão de você taxar algo como certo ou errado, é uma questão de você pensar as coisas. Então, o cabelo não é o liso, não é o crespo, o cabelo é o que a pessoa quiser usar. Ela tem o direito de usar como ela quiser, sem pressões. Porque se ela não usar o cabelo liso, ela não consegue uma vaga de emprego. Porque se ela não usar o cabelo liso, ela não é vista como alguém confiável para assumir uma determinada posição. Então, isso é horrível. Mas a liberdade de você poder ser quem você verdadeiramente é, como você se enxerga, como você quer ser. Então, acho que quando a gente começa a falar, a gente, pelo menos é o que eu espero, e eu falo muito, a gente fala muito no programa, é que as pessoas comecem a pensar, assim como a gente às vezes não sabe o que é ser feliz, a gente não sabe o que a gente quer para a nossa vida, muitas vezes a gente reproduz modelos sobre os quais a gente nunca pensou. E aí só de refletir, de pensar, é um início de um processo de melhora, né? E eu verdadeiramente também acho que a gente está num grande processo de purificação, para uma caminhada, eu digo purificação sem nenhum termo religioso, mas de limpeza mesmo, de limpeza mental, em que a gente possa começar a pensar com a nossa cabeça, porque já que a gente pode falar, por que só falar, né? Por que só cuspir as coisas? Por que não refletir? E eu acho que é a partir daí que a gente consegue
mudar. Quando eu ouço uma menina jovem falando, entendendo uma agressão a alguém que ama, eu falo, é verdade, esse é um aspecto que a gente nunca trabalhou e discutiu, talvez seja uma forma de chegar mais próximo das pessoas. Então, tem tanta coisa que a gente pode pensar e que a gente pode se modificar, né, a partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro. Você falou uma coisa do número ali de... Eu vou me lembrar, era um dado super interessante sobre não, ela falou do dado do cabelo cacheado, eu me lembrei de um outro número, vou lembrar já. Número de buscas no Google. Sim. Era algo que fazia ligação, mas assim que eu lembrar depois eu falo. Mas é muito importante isso que a Fátima está dizendo, que assim, na verdade, assim, toda essa busca de ser mais feliz, ou de estar aqui agora, de viver o teu momento presente, tem como finalidade maior que todas descobrir quem você é. Porque se a gente pensar que cada um de nós é único, que não existe dois iguais de você no mundo, que cada um de nós tem uma única impressão digital, uma única retina, batimentos do nosso coração únicos. Ou seja, nós não estamos aqui à toa. Todas as vidas são relevantes. A gente está aqui por alguma missão. Eu acho que aqui eu recebi hoje, estou recebendo, felicíssima, honradíssima, 4 mulheres muito inspiradoras. Vocês concordam, né? E elas têm esse poder de transmitir valores. Essa é a união que a gente tem aqui, de pensar, repensar, dentro da personalidade de cada um. Vocês viram, cada um tem um jeito, mas de retransmitir, de querer melhorar. Eu acho que esse desejo que a Fátima tem, sendo uma pessoa pública, de melhorar, Thalita no seu trabalho, você, Marilis, todo mundo aqui está lutando para se descobrir e dar o seu melhor, querendo melhorar o que tem em volta. Esse é o nosso desejo maior. E eu quero participação do público. Fátima, como você lida com os seus 3 filhos em meio a todo esse mundo, entre aspas, caótico em que vivemos? O nível de conversa entre você, mãe, não você artista, mas mãe. Obrigada. Olha, desde pequeno sempre a gente conversou muito sobre tudo, até demais. Uma vez na escola, a professora falou, eu tenho pena de filho de jornalista, porque a criança faz uma pergunta, vocês fazem uma dissertação como resposta. Mãe, por que saiu aquilo a tiro ali? Aí você fala toda a crise da violência no Rio de Janeiro, você faz um panorama, a criança pergunta sobre droga, você já fala tudo. Então, sempre conversamos muito. Hoje, eles com 19 anos para 20, é muito bom ver o resultado disso, na verdade. E hoje eu recebo também muito mais, né? Porque essa conversa hoje é de muita troca. Por mais que a gente sempre ouça a criança desde pequena, mas hoje tem muito mais troca do que ensinamento, eu acredito. E acho fundamental que a gente esteja pronto para ouvir, mas nunca também abrir mão de exercer a minha autoridade como mãe, em alguns momentos, não, de dar um encerrar de conversa de vez em quando. Mas sempre abrimos muito para a conversa. Eu me sinto vítima da Cinderela, porque eu entreguei minha felicidade de 46 anos ao primeiro amor da minha vida. Eu simplesmente fazendo o que nossas mães e avós deram como bula de vida. Você vai estudar, você vai casar, você vai ser aquela mulher maravilhosa de estar com todos em volta de uma mesa, você vai fazer os deveres dos seus filhos, você vai ser aquela mãe. E eu consegui tudo, gente. Eu me sinto vitoriosa. Só que depois de 46 anos, o meu príncipe caiu do cavalo e disse, eu não te quero mais. Então eu sinto-me vítima da Cinderela, porque nos contos de fada, eu fui uma menina que eu fiquei encantada com o mundo das Cinderelas, das fadas, e fiz exatamente igual.
eu fiz. Eu me senti a mulher mais feliz do mundo até 10 anos atrás, e quando eu percebi que a minha última filha ia se formar médica, ia ser a minha última vitória, e vocês colocaram isso de forma muito bem, que a gente fica acreditando na felicidade, a cada meta, a cada conquista. Mas eu estava mais feliz ainda porque tudo aquilo de bom, meu lado bom, eu entreguei na mão de uma pessoa que era meu príncipe encantado. Eu cheguei para ele e falei, olha, eu sou maravilhosa como mãe, como educadora, como profissional, que eu fui empresária durante 46 anos. Eu, como empresária, como mãe, como cientista social que sou, como professora, eu dei conta de todo o recado. Mas eu acho que você está de parabéns. Meu príncipe encantado olhou para mim certo dia e falou, eu não te curto mais. Amorzinha, é o seguinte... Eu não te quero mais. Como é teu nome mesmo? Yara. Yara. Às vezes, você beija um sapo, ele vira príncipe. Às vezes, você beija um príncipe, ele vira um sapo. Tem todo tipo de história. Não, e olha só, não foi incrível esses tantos Exatamente anos? isso. Que tá aí, você menina? tem que olhar, você tem que olhar o seguinte, eu já entendi a tua questão, eu quero só te dizer uma coisa. Você tem um casamento de princesa mesmo, durou muito, deu tudo certo. Você criou seus filhos são bem-sucedidos. O seu príncipe, de repente, voltou pro brejo, problema dele. Entendeu? Problema dele. Você, sabe qual é a tua grande vantagem? Que você pegou os melhores anos desse homem. Então você pegou o melhor de tudo. Ou seja, você se deu, foi muito bem, Yara. Daqui pra frente, você vai se dar melhor ainda se você jogar essa história dentro de um lindo álbum, entendeu? E falar assim, essa história foi muito bem sucedida e agora eu vou virar a página desse livro e vou ler um novo livro. Exatamente, é a pergunta que eu quero fazer para ela, Faça. a jornalista. Marilis. Marilis, eu amei Marilis, sabe por quê? A família inteira e amigos super preocupados comigo por eu amar esse homem mais do que tudo, sei lá, e de repente perdê-lo. Aí eu falei, gente, deixa eu chorar todo esse luto, deixa eu esgotar tudo, deixa eu me derreter toda. Quando eu me derreter toda, eu vou juntar meus caquinhos e vou... Yara, você percebeu que você está fazendo... daqui, Desculpa, né? Marli, só um segundo. Você percebeu que isso aqui que você está fazendo aqui já é uma catarse? Olha... Vamos dar um aplauso para ela? Porque, Yara, não é só uma catarse, mas é um ponto final. Então, a partir de hoje, meu amor, aquele livro é um livro que você leu, adorou, se deu bem, guardou. É um livro de ouro, cheio de felicidade e realizações. E vamos partir para um livro novo. Alguém tem pergunta? Na verdade, a Bruna já falou tudo. Eu acho, ela disse que já sofreu muito, e aí tá aí. Eu achei que ela ia sair dançando daqui, de tão feliz que ela tá. Olha lá. É isso mesmo. É o seguinte, como se manter o contato humano? Eu, com essa coisa de rede social, eu tenho muita dificuldade. Eu sou de uma filosofia, nada se compara ao contato humano. E eu estou tendo muita dificuldade, porque as pessoas estão muito ocupadas, sempre na internet, sempre nas redes sociais. E eu continuo morando numa cidade grande, mas com muita coisa interiorana. E eu sinto muita falta. Como fazer também a felicidade por esse caminho? Te entendo perfeitamente. Sou neta de agricultores, então a terra, para mim, é um valor inestimável. Eu fiz o seguinte para a minha vida, não sei se vai funcionar para a vida dos outros, né? Uma vez por semana, eu ou saio com algum amigo ou amiga que eu não vejo há tempo. Isso é prática minha, olho no olho, a gente desliga o celular. Mas eu gosto de cozinhar, então eu chamo o pessoal lá para casa, eu tenho uma troca boa. Ó, tem comida boa aqui, só que a gente tem um cestinho lá na entrada.
Aí eu tenho um sobrinho, gente, de 2 anos, ele olha, oi tia Lili, tudo bem? Ele já pega o celular do meu irmão e põe no cestinho quando vai lá em casa. Porque lá em casa a gente conversa. É bom a gente dar risada, celular no máximo para tirar foto. Então, foi o jeito que eu encontrei. Eu acho que é uma coisa muito legal a gente abraçar, olhar no olho, saber da pessoa. E os meus amigos sabem que eu valorizo isso, então quando a gente sai, todo mundo já meio que deixa, não leva o cestinho, mas a gente já deixa de ladinho, né? E eu acredito muito, eu sou casada há 26 anos, e eu acredito demais que uma relação, estou trazendo isso para a minha parte pessoal, se estabeleça muito da gente perguntar para a pessoa todo dia se a pessoa está feliz. Porque a gente muitas vezes conversa tudo e não pergunta, a gente está falando de felicidade. Todo dia, antes de dormir, nesses 26 anos, eu estabeleci um hábito de perguntar para o meu marido à noite se ele está feliz. Porque eu quero saber também se por acaso eu estou pisando na bola de algum jeito, né, gente? Isso é tudo joga a meu favor, né? Essa concorrência que está aí, a gente quer estabelecer uma relação legal. E não é assim, perguntar por perguntar. E eu pergunto isso para o meu pai, eu pergunto isso para minha mãe, eu sempre que eu encontro as pessoas, eu acho que é essa coisa de saber do outro de verdade, mas eu olho no olho. Porque tá ficando muito superficial, tá ficando muito volátil e tá ficando, assim, uma relação muito de consumo. O trabalho, as pessoas se usam de uma forma, a gente vê todo dia a gente sendo demitida de uma forma muito cruel, e o trânsito, as pessoas estão muito agressivas. Então, se a gente não tiver bases, isso que a Fátima falou, eu sempre conversei muito, e tenho certeza que não foi via celular, essa coisa do olho no olho e do interesse. A gente não ser lido como um jornal, apenas como uma notícia que chega. Mas está falando em poesia, nós sermos lidos como um livro de poesia, que você lê aquele texto, você lê aquele ser humano e você sempre encontra um novo significado a partir daquele texto. Que eu acho que é isso que a poesia traz para a gente todos os dias. Tem uma coisa... Tem uma coisa que eu acho legal também, que é assim, buscar grupos de interesse. Por exemplo, vamos supor, ela falou que gosta de cozinhar, né? Então você começa a procurar pessoas que... O que você gosta de fazer? Tem outras pessoas que gostam daquilo. Sei lá, às vezes tem grupos de leitura. Tem grupos que querem visitar criança com câncer em um hospital para dar um alento. Sabe, tem tanta coisa para se fazer que busca ainda a relação humana. É que a gente esquece quantas pessoas precisam da gente, quantos bichos abandonados, quantas organizações, instituições que carecem de um trabalho voluntário, onde você vai encontrar gente que pensa como você, e você vai se lhe dar esse prazer de estar ajudando alguém e formando ao mesmo tempo um grupo social de valor inestimável, de uma amizade linda e duradoura. Isso é uma prática muito boa. Thalita, primeiro eu quero te parabenizar, não só porque você é uma escritora, mas porque você tem entusiasmo, né? Obrigada. E o que eu quero saber de você, se você tem essa consciência da responsabilidade que você tem de ser um exemplo para os jovens, e qual é esse exemplo que você quer passar para essa juventude que pode transformar o nosso mundo? Ai, nossa, você sabe que quando eu comecei não tinha ideia, né? Que eu ia ser lida e que as pessoas iam olhar para mim e falar, eu quero ser, né? Tem tanta gente que escreve para mim, eu quero escrever por sua causa, ou a sua batalha me faz acordar todo dia e ver que pode dar certo. Eu não tinha essa noção e cada vez mais eu tenho. E o que eu quero passar é isso, assim, é que as pessoas tenham empatia, é que as pessoas olhem para a vida com olho, com óculos cor-de-rosa, que eu costumo falar, sabe? Sem, claro, não é para você se alienar, mas eu tenho uma coisa positiva mesmo, que realmente, eu não sei nem de onde vem, sabe? E é isso que eu tento passar com os meus personagens, é fazer rir e, através do humor, fazer com que os leitores se identifiquem com aquilo e falem, pô, se ela pode, eu posso também. Por que eu não posso? É isso que eu quero passar. Mais uma perguntinha. Bruna, quando a gente fala, né, da busca da felicidade, quando vocês falaram no início das notícias ruins, eu também sou jornalista, então assim, eu vivo isso, eu estou até buscando mudar um pouco o foco, né, do meu trabalho, para também buscar notícias boas, né? A pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: será que essa angústia que a gente vive é porque a gente está mais pensando tanto no futuro ou no passado, como a nossa colega ali, a Yara, falou do passado dela, e a gente está com uma dificuldade enorme de viver o presente, o agora, o hoje, esse momento?
Será que é isso? A minha pergunta, que eu tenho essa sensação e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acho que... Como é o teu nome? Cláudia. Cláudia, sem dúvida nenhuma. Esse é, na verdade, é o grande tema da nossa conversa. É que conversa de mulher vai para todo lado, graças a Deus, né? Mas aqui agora, quando a gente fala, vou repetir, assim, a ideia de mindfulness, que é essa ideia de estar com atenção plena naquilo que você está fazendo, ou seja, no teu presente, no teu momento. É óbvio que cada um de nós carrega a sua história, mas pode carregar a sua história em formato de valor, não precisa carregar em formato de peso, não precisa carregar um peso do mundo nas costas. A gente pode fazer pazes com o nosso passado e carregar essa escala de valores que a gente vai formando com a nossa vivência do momento. Mas o aqui e agora, e o futuro também não adianta, porque é aquela coisa que a Fátima falou, a preocupação, você está preocupada com o que vem e não está... Pode ser que nem venha e nem vai vir mesmo, entendeu? Mas essa ideia de você estar aqui agora e vivenciar com a tua verdadeira presença, com o teu verdadeiro sentimento, com olho no olho, como a Lígia falou, isso faz uma diferença imensa na vida de uma pessoa, porque cada momento que você vive, você não está desperdiçando, você está criando alguma coisinha daquilo. Não precisa ser grandioso, como falaram aqui também. São essas pequenas coisas. A felicidade é feita de coisas mínimas. O problema é que a gente está distraído e desatento para as coisas pequenas. Mas é isso mesmo. Aqui, Bruna. Aqui. Vou lembrar um fato que aconteceu, que foi muito pouco falado nas redes sociais e que, para mim, realmente foi frustrante, né? Que aconteceu numa entrevista com você, com o Jô Soares. Desculpa até citar o nome, é um caso pesado, que eu vi que você levou dentro da sua good vibe, você tentou levar de forma leve, mas que impacto que teve isso dentro de você, nesse contexto do mexeu com uma, mexeu com todas, né? E mais que isso, na questão da pedofilia, né? Eu sei que a gente está falando sobre felicidade, mas existem essas coisas, nosso empoderamento feminino e do ser humano, né? A gente vê um entrevistador, um intelectual tão conceituado, mas não acima do bem e do mal, falar que ficava efervescente quando nova, sentava no colo dele. Como é teu nome? Vanessa. Desculpa citar esse fato, eu não sei nem se eu poderia. Não, você cita o que você quiser. Aqui é liberdade, como disse a Fátima, liberdade para todas. Mas realmente foi frustrante. Não, olha, eu vou ser bem honesta com você. Eu estava lá e presenciei. O Jô não tinha a menor... E eu não estou falando isso para livrar a cara dele, porque ele nem está aqui. Podia falar mal dele nas costas dele à vontade. Mas ele não teve a menor intenção, sabia? O Jô é um humorista. E o humorista, ele faz qualquer coisa para fazer uma piada e fazer o público rir. Ele tem é um mecanismo tão permanente nele, que muitas vezes é o cara que... Aquela coisa que fala, perde o amigo, mas não perde a piada, sabe? O que provocou aquilo foi muito mais um desejo imenso de fazer gracinha, entendeu? Do que uma coisa verdadeira. Porque, em primeiro lugar, eu realmente era uma criança muito criança. Em segundo lugar, ele não é pedófilo, com certeza. E ele não sentei tanto assim no colo dele para isso acontecer. Entendeu? Então, assim, não é... O que ele quis fazer foi uma piada, aquela piada que caiu pesada de mau gosto. E o que eu tentei fazer naquele momento é tirar total importância e relevância do acontecimento. Mas eu acho e tenho assim certeza que, claro, muita gente que passou por coisas como mexeu com, quer dizer, esse momento de assédio, tem muita gente que tem carne viva na lembrança, ou momentos de grande constrangimento na vida, e aquilo machuca, até escutar machuca. Para mim, eu que estava lá, eu senti que ele pisou na bola por um segundo, mas que foi tão inconsciente que ele sequer... Tanto que eu falei assim, João, não fala isso. Só falei, a única coisa que eu disse,
Ele poderia, para você ter uma ideia, ele tinha a possibilidade, a Fátima sabe disso, de ter cortado isso no programa, sabe? Ele poderia não ter posto no ar se ele dissesse, puxa, que vexame, o que eu falei, entendeu? Mexi com uma coisa horrível que eu fiz. Mas foi tão inconsciente da parte dele que ele realmente não se deu conta. Então, assim, a gente tem que descobrir quando a coisa não é intencional. Às vezes a pessoa não diz nada, mas um olhar dela é intencional. E eu acho que a energia ruim é muito pior do que qualquer bobagem que uma pessoa fala no momento que perde a conduta. Mas a energia de uma pessoa, aquela energia que seca a planta, aquela pessoa que te olha, assim, ela pode estar até sorrindo, falando assim, uma coisa bonita para você, mas ela não está te fazendo bem. Essa, sim, a gente tem que tomar cuidado. Tem tempo para mais uma aqui? Eu só queria agradecer pela palestra dessas 4 preciosidades. São mulheres... É 5, eu estou sempre fora, né? Ninguém me incluiu nenhuma vez, né? Muito eu já virei aqui da casa, né? Só elas é que tem valor. Tá ok, não tem problema nenhum. Não, é porque eu sou ruim de matemática. Você está entendendo? Eu sou saiu, se deu bem, saiu bem. Essas 5 preciosidades. 5 preciosidades. E eu quero dizer o seguinte, que vocês falaram de alegria, de tristeza, e vocês são poemas. Falando de alegria e de tristeza, e eu não sou alegre nem sou triste, sou poeta. E sou alegre, sou triste, sou poeta. E eu costumo dizer o seguinte, que as rosas não falam porque tem uns poetas para falarem por elas. Entendeu? Obrigada, viu? Agradeço o nome de... Ela que tem que agradecer, porque são só as 4, né? Você nem quer como me meti a agradecer aqui. Tem uma que está pedindo muito aqui. Então, peraí, então a gente vai para que está em pé, que ela cedeu a vez aqui. É a última. A gente está vencendo o horário aqui, mas tudo bem. A Fátima precisa ir embora, eu estou preocupadíssima, não, eu só preciso que a gente vai... Eu vou trabalhar ainda, tenho Criança Esperança hoje. Olha, eu quero aproveitar, enquanto ela não fala, agradecer tanto a Fátima, que fez um esforço de reportagem para estar aqui. Fátima, te devo todas, viu, querida? Não, ok. Bem, inicialmente, parabéns para todas, tá? Pela iniciativa. Estou agradecendo a minha amiga aqui que me trouxe, então foi um prazer estar aqui, está sendo. Mas a Thalita, eu sempre gostei de leitura, desde jovem, desde pequena, e eu tenho 2 filhos homens, um de 25 e 18. E sempre procurei levar em Bienal, livros e tudo mais. E é difícil, né, você acompanhar, mas o meu pequeno, com 6 anos, eu levei, continuou. E o primeiro livro que ele leu foi Os Colegas de Lígia Borjunga. E aí, o que aconteceu? Ele leu quase em 2, 3 dias, eu fiquei em êxtase. Ai, maravilha, vai ser o leitor. Só que isso não ocorreu, né? Exatamente, né? Como as redes sociais não leem, né? Não fazem nada. Então, o que você diz quando você se encontra, né, em círculos, para esses jovens hoje, né? Para incentivar essa leitura, que nós sabemos que é tão importante para todos, né? É tão importante. De que seus filhos gostam? Gostam? De redes sociais. Rede social, gosto. Meu filho, de 18 anos, gosta de carro. Carro. Então, tudo é carro. Você já fala para ele ler livro sobre carro. Eu juro para você, tem muita gente... Quando eu ia dar palestra em escolas, eu falava assim, quem gosta de ler? Aí pouca gente. Quem não gosta? O que você gosta? Eu gosto de futebol. E você lê sobre futebol? Ué, mas tem livro sobre futebol? E tem livro sobre tudo. Eu acho que a pessoa que ainda não tomou o gosto pela leitura é só porque ela ainda não leu, ela não foi fisgada por uma coisa. E olha só, ela pode ler biografia, ela pode ler ficção, ela pode ler uma história baseada numa história real, sobre futebol, sobre carro, sobre cachorro, sobre tapete, sobre teatro, sobre poltrona, sobre cabelo, sobre moda. Tem livros sobre tudo. E eu acho que uma grande maneira de estimular o hábito da leitura num adolescente, num jovem, é justamente dar para ele livros com temas que ele se interessa. Então, depois você me indique um. Mais duas. Aquela e essa, e a gente se encerra, tá? Você vai fazer a última. Qual que é? É uma ali e outra aqui, não é isso? Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu queria, assim, voltando à questão da felicidade, que, Bruna, você me correlacionasse a felicidade com amor.
Bom, acho que o amor, gente, é o grande laço que envolve tudo, né? O amor é a grande força da natureza, é a maior força da natureza. E entendam o amor não só como o amor romance, o amor relacionamento, que esse é a base de tudo, tanto que nós todos estamos aqui por frutos de um ato de amor. Para você ver a importância que esse amor, ele é a criação da vida. Ou seja, não existe um poder maior do que o poder do amor, não existe. Mas esse amor é importante que ele se espalhe não só na relação homem-mulher, ou mulher-mulher, homem-homem, não importa. Mas ele se espalhe na relação humana. Ou seja, essa ideia de que a gente tem que olhar para o nosso próximo não como um inimigo, mas como alguma coisa, assim, a vida, os laços da vida têm que ser amorosos, porque eu acho que existe tanto ódio no mundo hoje e guerras por falta de compreensão do outro, porque se dois países que estão em guerra, se eles pudessem se conhecer, se um viesse na casa do outro, as pessoas, e comessem juntos à mesa, e um apresentasse a sua comida típica, como a hospitalidade, a generosidade de um estar juntos, isso mudaria tudo. Não haveria guerra, você não vai matar uma pessoa. Então, essa grande violência que ocorre no mundo hoje é apenas falta de amor. Apenas, ela se resolveria muito com uma boa onda amorosa. Mas o mundo está mudando. A gente tá vendo novas gerações, e essas novas gerações não querem o que está aí. Elas estão olhando com uma outra luz, com outros olhos, e essa luz é amorosa. E o amor vai ser a única saída, não temos outra. Tem mais uma? É você? Ela, tá bem. Olá, Bruna. É um prazer enorme estar aqui, porque eu admiro muito o teu trabalho nas redes sociais e, nossa, anima o dia de todo mundo. Eu acho que muita gente aqui, né? Muito obrigada. Então, eu também fiz jornalismo e penso muito nessas questões sociais. Hoje a gente vê, assim, jovens entrando em baleia azul e são tantas depressões e tem problemas psicossomáticos, tantas coisas que baixa astral, né? Da juventude no geral, assim. O que é que tu terias para dizer assim para essas pessoas, para motivá-las? Eu sou de Gramado, inclusive teve uma Miss Brasil belíssima na minha cidade, perfeita, ela é linda, ela até trabalhou com meu marido que está sentadinho ali atrás, e ela cometeu suicídio. Então eu vi uma amiga da minha prima que está aqui ao meu lado essa semana em Gramado também. Então a gente tem muito disso, não se fala sobre isso. Mas aqui a gente está fechadinho, podemos falar, né? Como é teu nome? Eliane Rodrigues. Eliane, você tocou um ponto, assim, a gente não quer terminar numa nota baixa, mas a gente vai levantar, mas é um ponto fundamental. Na verdade, eu acho que todas nós... Eu vou falar um pouco por todas, porque a gente está terminando. Mas eu sei que elas pensam assim, elas estão aqui por isso. A gente está fazendo um trabalho, como você falou, nas redes sociais, agora com o portal Rede Felicidade, que é exatamente um trabalho visando isso. Esses momentos duros que as pessoas enfrentam, nesse livro, no Clímax, tem alguns poemas seguidos que falam de mulheres que se mataram, que viveram seus últimos momentos de alguma maneira. Isso não quer dizer que o livro é baixo astral, tá, gente? Só esse momento, o resto é uma delícia. Mas esse momento também é bom. É bom porque você se sente conectada com alguém que está atravessando um momento de muita dor, de muito sofrimento. É um momento extremo. E escrever sobre isso é duro, porque você tem que reviver e sofrer esse momento extremo junto. Porque não é fácil você conectar e escrever uma coisa. Eu escrevi um poema para Ariclé Pérez, por exemplo,
que foi a atriz que se jogou pela janela. Eu conheci ela muito pouco, conhecia de vista, socialmente, mas me tocou tanto essa morte, me fez assim, eu pensei comigo, não tinha ninguém para dar uma ligada para ela, dar um telefonema, perguntar como ela está. Você que falou de trabalho social, quem sabe algum telefonema para alguém, um amigo distante, um parente, gente que precisa da gente, a gente nem poderia imaginar. A gente precisa mais um do outro do que a gente pensa, muito mais. Nós estamos todos conectados, a gente se precisa um do outro. Ninguém é feliz sozinho. Para essas pessoas e para todas as pessoas que vivem momentos difíceis, que enfrentam depressão, para uma geração, ou enfim, um momento tarja preta no mundo, e tem tantos, a gente tem que equilibrar. Por que o mal se organiza, a violência se organiza e o bem fica como borboleta, assim, só querendo voar e fazer direito, mas não... O que nós estamos tentando fazer é justamente organizar. A gente trouxe aqui pessoas, a Fátima, Thalita, Lígia, Marilis, que eu considero pessoas muito do bem. Por isso que elas estão aqui. Acima de tudo, não é porque elas são lindas e famosas, é porque elas são do bem. Então, assim, eu acho que essa nossa divisão de águas, eu tenho certeza que todo mundo que está sentado aqui hoje, num sábado, eu agradeço muito vocês terem vindo. Vocês podiam estar fazendo um monte de coisa nessa cidade linda, mas vocês estão aqui dentro com a gente. É porque vocês são do bem. Então, o que a gente quer? A gente quer se unir mesmo, ter essa união, essa força de conjunto e passar o bem para as pessoas. Porque cada um de nós aqui, quem mais e quem menos, a Fátima tem uma audiência infinita, Thalita vende muito livro, ela tem muito paciente, ela fala para muita gente no rádio. Cada um de nós, grande ou pequeno, você pode só conversar com o seu zelador, com o seu vizinho, não importa. Uma pessoa, se você faz uma pequena diferença na vida de uma pessoa, você já fez uma diferença. Então, assim, você salvar um bicho, você já fez uma diferença. Essa ideia de que só a gente quer se salvar, a gente quer se dar bem, a gente quer coisas bacanas, a gente quer pra gente, é boa, eu não sou contra isso. Eu sou a favor da gente estar bonita, feliz, cheirosa, gostosa, que nem a Thalita. Eu sou a favor. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que fazer isso também para alguém. A gente não está aqui nessa vida só para a gente. A gente está aqui nessa vida pelo prazer de trocar, pelo prazer de conectar, pelo prazer de fazer a diferença, pequena que seja, na vida de alguém. Então, se isso para vocês teve algum significado, para mim teve muito, e eu agradeço de coração a presença de vocês todas lindas aqui, mulheres, de todo mundo que veio. Mas se teve algum significado, se teve algum sentido a gente estar hoje aqui reunido, passem isso para frente. Sabe, divulguem, mas não é para a gente ficar mais famosa não que eu estou pedindo isso. Eu estou pedindo porque quando vocês passam para frente, a gente forma uma corrente, a gente organiza. E essa corrente do bem vai se infiltrando. E ela vai chegando em lugares. E ela vai chegando em lugares inesperadamente. E ela vai conseguindo transformar. Cada um de nós. Mesmo que vocês achem assim, mas quem sou eu? Você é. Você é importante. Cada uma pessoa que está aqui, cada um de vocês é importante, é iluminado. Tem uma missão. Faça bem para uma pessoa. Faça bem, porque cada um de nós é um agente de transformação. Nós somos agentes de transformação. Para nós mesmos, a gente pode se transformar. A gente não é tão boazinha, a gente carrega o mal dentro de nós também. Nós temos momentos ruins, nós temos facetas nossas que a gente não gosta. Isso não quer dizer nada. Mas a gente tem que alimentar o bem. Eu vou para encerrar, que eu vou liberar essas mulheres maravilhosas, eu quero dizer o seguinte, tem uma lenda Cherokee que eu adoro, que diz o seguinte: um avô estava contando para o neto sobre uma história dizendo o seguinte: dentro de nós existem dois lobos.
que brigam, o lobo do mal e o lobo do bem. E eles estão constantemente brigando. E o neto perguntou: e qual lobo que vence? E o avô respondeu: aquele que você alimenta. Então, é isso. Vamos alimentar o do bem e passar esse bem para frente. Muito obrigada.